Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Calado, fundador da Track Aceleradora. E no vídeo de hoje nós iremos falar depois que o lead passa do funil de vendas e vira um cliente. O que nós vamos fazer nessa etapa, né? Eu ainda não fiz a questão do ChatGPT, como eu comentei para você no último vídeo, mas é que é uma questão importante que nós temos que debater hoje, que é a questão do CS, né? Do Customer Success. Eu já fui implementador de sistema numa outra oportunidade, numa outra empresa, e eu vivi as dores da implementação. Eu sei o quão importante é vender, bater meta, mas o time de implementação, o time de onboarding também não é apenas ele o responsável pelo churn, muito pelo contrário. O churn muitas vezes ele já acontece lá na própria pré-venda. Mas como assim na própria pré-venda? Quando o pré-vendedor ele entende que não tem fit, mesmo assim ele empurra para uma reunião com o vendedor. E o vendedor assim também empurra uma venda, e aí sim, chegando na apresentação do onboard, um cliente ou ele está desengajado, ou ele já quer cancelar o contrato porque ele se arrependeu, ou na própria reunião de implementação ele vê que a ferramenta não faz aquilo que ele gostaria que fizesse, porque foi falado que a ferramenta faz, e ninguém vai falar numa venda das inconsistências da plataforma, certo? O cliente simplesmente ele vai cancelar o contrato e isso vai cair no time de CS, certo? Mas a questão é o seguinte, primeiro, que o time de CS não tem total sempre responsabilidade nesse aspecto. O time de CS sim, ele tem que fazer uma questão chamada upsell e a gente tem um formato de funil assim, né? Um funil de cabeça para baixo, funil normal, né? Imagina um cone, só que assim. E aí depois a gente tem uma expansão do funil. A gente chama isso de funil pirata ou funil ampulheta. O que significa funil ampulheta ou funil pirata? Significa que quando o cliente ele já entrou na sua solução, significa que aí sim você tem que demonstrar o valor que foi prometido lá na época da venda, lá naquela oportunidade de venda ou de pré-venda, certo? E nesse aspecto, é importante que o time de CS, o time de onboarding, faça o fator UAU sempre que necessário. Ou seja, por exemplo, toda reunião de implementação tem que ter um insight, tem que ter uma novidade, tem que ter algo que o cliente não tenha visto na hora da venda, porque a venda não tem como você explicar tudo em profundidade. A venda ela é feita para você explicar a maioria das coisas do software, a maioria das funcionalidades do software de forma que seja superficial e tirar algumas dúvidas pontuais do cliente e seguir para o fechamento. É isso. Aí o time de implementação, o time de onboarding vai explicar, vai ter o kickoff com o time de projeto e aí o time de projeto vai passar essa demanda detalhada para o time de onboarding. E aí o detalhamento do projeto você tem que colocar no kickoff os principais pontos de atenção do cliente, você vai ter que repassar para o time de CS, para a pessoa mais adequada para aquele cliente com nível de senioridade. Por exemplo, caso um cliente seja sênior e tenha pressa, não tem por que você colocar alguém júnior que seja uma pessoa em treinamento para atender aquele cliente. O que vai acontecer? Vai acontecer um churn, porque ou o cliente vai pedir a troca, certo? A troca de implementador, a troca de pessoa do time de onboarding, para alguém mais sênior, alguém que consiga gerar mais insights, alguém que seja mais rápido, mais safo na ferramenta, que já tenha feito várias implementações e que já tenha tido experiências com diversos tipos de clientes, com clientes mais rápidos e clientes mais devagar, digamos assim, mais críticos, nós dizemos dessa forma, certo? E aí, caso nós tenhamos um cliente que não tem um MRR, um ticket médio que foi fechado tão alto, aí você coloca para alguém mais júnior, alguém que não tenha, digamos assim, tanto problema de dar churn. Claro que tem problema, churn é um churn, mas o problema é, a venda foi feita, o cliente estava alinhado, aí chega na implementação e a implementação, ela simplesmente não é bem feita, e aí o cliente pede churn. Aí sim, é um churn DCS. Existe o churn que foi feito por conta de vendas, o churn feito de pré-vendas e o churn feito por conta de CS, seja o CS onboarding ou o CS ongoing, certo? E aí, por conta disso, é importantíssimo que nós avaliemos com base em métricas, com base em dados, com base em cobertura de carteira, com base em quantos touches foram feitos com esse cliente e termos isso tudo de forma documentada. E como é que a gente documenta isso? No CRM, certo? Ah, mas o time de CS também usa CRM? Sim, existem várias ferramentas, como posso citar uma aqui, por exemplo, o Customer X, que é uma ferramenta de Customer Success, que você tem todas as informações do cliente ali dentro, desde contrato, do e-mail, do telefone, WhatsApp desse cliente,
de todas as informações que foram feitas. Os touches, você pode colocar ali, anexar reuniões gravadas. Sugiro também, toda reunião de implementação, toda reunião de onboarding, toda reunião de ongoing seja gravada e seja transcrita e imediatamente encaminhada ao cliente por e-mail. Assim que finalizar a reunião, você já tem um modelo de e-mail que eu posso passar para você caso você tenha interesse, um modelo de tudo aquilo que foi feito. E caso, por exemplo, você não consiga escrever o e-mail de forma assertiva, com todos os detalhes que foram falados na reunião, você pode utilizar uma extensão chamada Fireflies, que aqui na Track Aceleradora nós conseguimos $500 de graça para você com um dos nossos parceiros, certo? Então, você consegue transcrever a reunião, tudo aquilo que foi falado ponto a ponto e já automatizar isso para cair no seu CRM, e a partir dessa automação de cair no CRM, também é disparado um e-mail automático para o cliente. Então, imagina que legal, o cliente finalizou a reunião com você, você já encaminha um e-mail dizendo todos os pontos que foram vistos, o que ficou pendente de tarefa para o cliente fazer, porque tem muitas vezes, muitas coisas que o cliente precisa fazer sim do lado dele, certo? Para voltar para a próxima reunião de implementação, para você ir para o próximo step. Mesma coisa numa consultoria, mesma coisa numa aceleração comercial, mesma coisa num briefing, numa consultoria de marketing. Existem coisas que o cliente precisa fazer. E caso ele não faça, você precisa sim ter isso documentado no e-mail e colocado no CRM para o seu gestor poder ver, ou para vocês terem um controle do que foi falado. Tem que estar tudo documentado, certo? O cliente também tem que ser movido em todas as etapas do CRM, seja reunião de kickoff, reunião de offboarding, reunião de passagem de bastão para o time de Customer Success Ongoing, certo? Para o time que vai fazer a cobertura da carteira e também, sim, vai conseguir fazer mais upsells para este cliente. Porque na implementação, o cliente acabou de comprar. Ele acabou de contratar a ferramenta. Muitas vezes ele ainda está somente sentindo a ferramenta e vendo como será o processo de implementação, o processo de onboarding do que está sendo feito. Para daí sim, caso ele veja valor, aí sim você vende um complemento, certo? Numa outra oportunidade, nós tínhamos que vender pacotes de usuários, telefonia, pacotes de e-mail marketing, pacotes de de consultoria, para ter um consultor ali de X horas com essa pessoa, dedicada exclusivamente para falar de outras estratégias comerciais, de outras estratégias que não necessariamente faziam parte do escopo de trabalho do implementador. Mas, como implementador, é importante que isso seja feito o mais rápido possível, de gerar valor. Mesmo que não esteja no teu script, mesmo que não esteja na sua planilha de acompanhamento de projeto, você sim tem que falar coisas extras, tem que dar dicas extras, tem que passar artigos, passar novidades, passar tudo aquilo que você possa passar ao cliente para que ele se sinta valorizado e fale da sua empresa. Te use sim como um case de sucesso, que te divulgue nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. O mais comum é que eles divulguem no LinkedIn, certo? E você também pedir ao cliente divulgação, isso é bom para o seu trabalho, certo? Então, nesse aspecto, quando o cliente ele vê valor, ele vai ter uma tendência muito maior em comprar mais soluções da sua empresa, mas caso a sua empresa não tenha mais soluções a oferecer, caso seja uma consultoria pontual e não tenha o que fazer, você pode indicar parceiros e ganhar uma comissão em cima. Você pode indicar você pode criar um produto específico para aquele cliente e testar e validar com ele, seja um acompanhamento periódico, um acompanhamento mensal, um acompanhamento semanal, um acompanhamento quinzenal, como se você fosse um auditor daquela empresa para auditar novas áreas. Caso você, por exemplo, seja muito bom com processos, no Miro você consiga criar os processos, criar o BPMN, o As Is to Be. Se você for muito bom com isso, você utilize de plataformas que você consiga gerar valor para o cliente, por que não você também atuar em outras áreas estratégicas da empresa naquele momento que precisem de ajuda, por exemplo, na área de operações, na área de marketing, e você ser um business partner daquela empresa. E a partir disso você ser indicado, você ser falado para outras pessoas no ecossistema desse empresário ou dessa empresária, desse empreendedor, desse gestor. Porque, querendo ou não, quando você faz um bom serviço, as pessoas te vendem, elas falam de você. E aí, algum cliente pode perguntar, alguém pode perguntar na família, alguém pode perguntar no grupo de negócios que essa pessoa faz parte, alguém sabe, acontece, alguém conhece algum consultor bom comercial, eu conheço lá, tem a Track Aceleradora, fala lá com o Matheus que você vai gostar, conversa com ele. Então, por isso que é importante no começo de uma trajetória, no começo de ou que seja, seja no começo, ou na metade, ou no fim, não importa. Essa não é a questão de quantos clientes você tem. Você tem que tratá-los muito bem, sempre. Sempre tratá-los muito bem. E tratá-los muito bem não significa que eles sempre tenham razão.
significa que você tem que gerar um bom atendimento, responder rápido no suporte, gerar valor para eles em todas as interações possíveis. Desde a pré-vendas, que seja um momento de discovery, de descoberta, seja do marketing, que seja na produção de conteúdo, na divulgação de e-books, na criação de podcasts, no próprio tráfego pago, no criativo, no anúncio do Google, na landing page, tudo é um ponto de contato para aquele possível comprador. E ele pode, e tem que ser uma experiência legal em todos os pontos. Não adianta, por exemplo, ter uma pré-venda super bem treinada aqui e o time de implementação capenga e não conseguir entregar metade daquilo que a ferramenta entrega. Ou pior, o time de implementação, as pessoas não estão muito bem com a empresa, elas não gostam do que fazem, elas querem trocar de emprego e começam a utilizar disso. E o cliente percebe. O cliente percebe quando a pessoa não está bem, o cliente percebe quando ele está sendo mal atendido. Então, na parte de CS é muito importante que o cliente ele veja muito valor para que, primeiro, ele indique você, segundo, ele compre novas soluções da sua empresa ou recompre a sua empresa, tá? E terceiro, que ele seja o embaixador da sua marca. Então, é importante que o seu cliente ele seja embaixador da marca. Então, algumas coisas aqui importantes aqueles clientes-chave da sua marca que são contas grandes, dê descontos para eles por mais usuários, com vídeos para podcasts, com vídeos para eventos da sua empresa com um preço acessível, chame-os para patrocinar os seus eventos para que eles possam colocar as marcas deles ali dentro e tem esses parceiros estratégicos para divulgar a sua marca, porque isso a venda em si não é apenas lá na pré-venda ou lá no marketing que começa, não tem um término de venda, tem uma continuidade. Venda é um jogo infinito. Venda de todo modo, ela é um jogo que você compra sempre da mesma empresa ou que você vai indicar a mesma pessoa, a mesma empresa. Por isso que é muito importante quando você vende algo para alguém, você gere o melhor atendimento possível. Tenha um bom CS bem treinado, tenha um processo bem estabelecido, tenha um processo de atendimento rápido, ágil, que tenha sim os FAQs, né? Os Frequently Asked Questions, as perguntas frequentes perguntadas pelos clientes na sua central de atendimento e faça esses artigos e encaminhe para os clientes para que eles possam ver, faça vídeos também sobre esses artigos, deixe um player para que a pessoa, caso ela não possa ler, que ela possa escutar uma voz robótica, claro, uma voz que seja feita pelo Google, mas que a pessoa possa ouvir o artigo e tirar as suas dúvidas, certo? Colocar casos de uso para aquele cliente especificamente falando também, seja um CS, uma venda, uma pré-venda consultiva, certo? Não é porque tem num roteiro, numa planilha especificamente falando a ordem do que tem que ser seguido, que necessariamente tem que ser esta ordem que tem que ser seguida. Na verdade, muitas vezes o cliente com o seu time de projetos, ele vai falar as expectativas dele. Olha, eu gostei muito aqui desse módulo, eu gostei muito dessa ferramenta, eu quero começar vendo isso com o seu time de implementação. Pode ser? Pode. Aí o time de projetos tem que necessariamente indicar isto ao implementador. Olha, implementador está aqui, o kickoff está aqui, o documento do projeto para que você possa leia com calma, certo? Veja as principais prioridades do cliente e veja pontos de melhoria de upsell. O cliente ele tem um usuário apenas, mas a gente sabe que porque ele comentou que ele vai contratar uma pessoa para a área de pré-vendas e mais 2 vendedores, por exemplo. A gente sabe que podemos ter 3 usuários a mais. Mas o cliente usa uma ferramenta de CRM separada. Por que não integrar tudo na sua ferramenta, certo? Por que não você conseguir indicar, caso você seja um SaaS, caso você seja uma empresa de CRM, você indicar a sua ferramenta para ele usar, certo? Ou, por exemplo, caso você seja uma consultoria, por que não ir atrás de ferramentas mais em conta para o seu cliente? Por que não tirar certificações numa ferramenta específica, sendo Salesforce ou HubSpot, para ganhar mais autoridade, por exemplo? Você fazer, por exemplo, newsletter e encaminhar essa newsletter para o seu cliente com as melhores práticas de operações, com as melhores práticas de vendas, com as melhores práticas de pré-vendas, isso é algo muito bacana. E aqui na Track Aceleradora nós fazemos isso, nós encaminhamos e-mails semanais para os nossos clientes, com vídeos exclusivos para eles, encaminhamos também e-books com as melhores práticas de pré-vendas, vendas, atendimento e customer success, por conta da bagagem que eu tenho em relação à estruturação comercial de outras empresas
e também de ter ajudado a tirar uma startup do zero e ter sido vendida. Eu fui um dos primeiros membros da empresa, fui um membro fundador, então eu vivi na pele a questão do crescimento, de ter que necessariamente você criar estratégias específicas para cada mercado. Por exemplo, quando prospectava prestadores de serviço numa outra empresa, eu digo marceneiros, maridos de aluguel, carpinteiros, pequenas empreiteiras, empreiteiras médias e grandes. Não necessariamente era possível ligar para essas pessoas, elas não atendiam o telefone, então eu tive que criar mais de 30 páginas de copywriting para ver qual delas convertia mais, e a partir dessa conversão nós conseguimos no time na época sair de 5 cadastros na plataforma por dia para mais de 50 por dia no Ctrl+C, Ctrl+V. E na época ainda nós tínhamos ido atrás de uma outra solução no mercado para que a gente pudesse automatizar todo o processo de onboarding daquele prestador de serviço, para que ele pudesse fazer o seu primeiro serviço, para que ele pudesse ser prospectado de forma mais assertiva, mais rápida e automatizada. Por quê? Este perfil de pessoa é muito sim, não ou desconfiado. Ele responde sim ou não, ou áudio, muito áudio. Então, por exemplo, nesse aspecto, nós colocaríamos o que? Uma ferramenta de inteligência artificial para ouvir o áudio e sugerir uma adaptação via texto ou via o próprio áudio. Nós temos já linguagens naturais, NLPs que encaminham áudios, que conseguem conversar com as outras pessoas, então conseguir estabelecer uma comunicação rápida e assertiva e desafogar o time para conseguir, primeiro, ter agilidade, segundo, vender mais e terceiro, relacionar-se com o seu cliente. Então é isso que na Track Aceleradora nós fazemos. Nós entendemos a sua operação, nós não vamos, por exemplo, determinar que você tem que seguir determinado framework. Frameworks existem, eles são importantes. Receita previsível é muito legal, mas a gente tem também que adaptar a ver, muitas vezes, a necessidade do cliente. Talvez aquele cliente ele invista muito em tráfego pago e ele não queira fazer prospecção ativa. Talvez ele precise um pouquinho de prospecção ativa. Então, no sentido, a gente vai ajudá-lo no quê? A fazer campanhas de e-mail que convertam, e também faremos uma venda, por exemplo, de um plano de WhatsApp Business, digamos assim, para que automaticamente seja preenchido de forma assertiva no CRM aquilo que está sendo dito no WhatsApp, para o gestor poder ver. Ou melhor ainda, se nós tivermos um VoIP integrado no nosso CRM, gravando todas as interações com os clientes e automaticamente encaminhando os relatórios para o gestor do que foi falado, quem está online, quem não está online. Então tudo isso na Track Aceleradora nós conseguimos fazer. A gente utiliza de ferramentas de IA, ferramentas já estabelecidas no mercado, e também criamos soluções tailor-made para a sua operação. Então, caso você tenha interesse, entre em contato agora mesmo conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de clicar no gostei, de comentar e compartilhar com alguém que você acredite que faça sentido este vídeo. E não se esqueça, cliente dentro de casa também é oportunidade de venda.